Deus te usava, então fez a babinha, Aplauda o nome do Senhor, igreja. Bem forte para Jesus. Quem está feliz com Jesus, diga eu. Quem está feliz com Jesus, diga eu. Então dê uma linda salva de palmas para Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Pode se assentar em nome de Jesus. Fique à vontade. Você está na casa do Pai. Graças a Deus nós estamos começando nesta noite, nesse dia de hoje, a campanha que o Senhor tem colocado no coração do nosso pastor e presidente. E o Senhor, Ele também tem falado grandemente ao meu coração através dessa campanha, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Quem crê que é um escolhido de Deus? Eu tenho certeza. Diga graças a Deus, porque foi Ele que preparou. Você que trouxe a sua Bíblia, em nome de Jesus, abra ela no livro de Efésios, Efésios 6:10. Livro de Efésios 6:10. Da mesma forma que você vai achando, fique por gentileza de pé no seu lugar, para que possamos ler juntos, em reverência à palavra de Deus. Obrigado, meu Deus, traz filho meu. Aleluia. Glória, santo é o Senhor. Aleluia. Ele é maravilhoso. Verdade. Ele é forte. Aleluia. E diz assim, capítulo 6, versículo 10 de Efésios: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Eu digo e você repete comigo, amém? Amém. Vamos repetir juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor, e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quem crê que essa palavra é verdadeira? Então desocupe suas mãos, vamos juntos aplaudir bem forte o nome do Senhor e a palavra dele, que é poderosa, é fiel, porque a Ele é a honra, a Ele é a glória, a Ele é o poder, a Ele é todo o domínio sobre a terra e todo o céu. Aleluia. Pode tomar seu assento, fique à vontade. Oh, glória. Em nome de Jesus. É o teu nome, Senhor. O Senhor, ali no livro do evangelista Mateus, ele nos traz uma alerta, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Na realidade, quando nós entramos por essas portas e conhecemos o verdadeiro evangelho, a palavra do Senhor, amados, tudo que nós queremos é ser escolhido. Aleluia. Ser escolhido de Deus, ser escolhido do Senhor. E o Senhor, Ele nos alerta que muitos vão ser chamados. Muitos. A palavra de Deus, ela é um convite para uma grande festa que vai haver no céu. Aleluia. É um convite. O que você tem na mão é um convite. Diga graças a Deus. Mas quando o Senhor, Ele decide nos chamar, é porque Ele já tem um plano para mim, para você.
para toda a nossa casa. Ele já tem um plano já. E muitas vezes a gente não quer deixar com que o Senhor ele faça o plano, mas nós queremos o nosso jeito e acaba não dando certo. Acaba não saindo da maneira que gostaríamos. Mas quem diz que sempre as coisas vão sair da maneira que a gente quer? Não, não vai. As coisas vão sair do jeito que o Senhor quer. Que Ele sabe sim o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Aleluia, Deus. O Senhor sabe o que nós precisamos antes mesmo que a palavra chegue à boca. Mas há aqueles que querem insistir em querer fazer do seu jeito. Mas quando eu começo a tirar a ansiedade de lado e compreender a grandeza desse Deus, que é onisciente, é onipotente, eu aprendo a descansar nele. Eu aprendo a entender que nem tudo vai sair do jeito que eu quero, mas ele continua no barco. Diga graças a Deus. E muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. E logo quando o Senhor nos ensinou essa palavra, logo veio também os escribas e os fariseus atrás dele, para poder pegar ele alguma palavra errada, em alguma cilada, em alguma coisa errada. E me digam se hoje não é assim. Fala para mim se hoje não é assim também no mundo. Verdade. Quando descobre que você é evangélico, é protestante, todo mundo fica te olhar, mas você é crente. Peraí, ó. Aí. Crente não fala assim não. Hein? Porque quem está fazendo morada em você é Jesus. Aleluia. O mundo já percebeu, talvez você ainda não. Porque você é um chamado, você tem um chamado de Deus sobre a sua vida. Ao ponto de você começar a parar para pensar e olhar, poxa vida, por que com todo mundo acontece isso, mas comigo sempre parece ser mais difícil? Por que eu planejo uma coisa e não sai da maneira que eu gostaria? Por que isso, Senhor? E aí logo vem, lá em Efésios, o Senhor nos fala, como acabamos de ler, a respeito da armadura de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder suportar o dia mau. E uma vez suportando, permanecer. Hoje, são poucos, é contado no dedo os que permanecem, meu irmão. Por isso o Senhor diz que Ele prova aqueles que são dele como ouro no fogo. Ele prova aqueles que são dele como ouro no fogo. Independente de história de Abraão, independente de história de Isaac. Hoje o Isaac e o Abraão é você, sou eu. Hoje somos nós que temos que fazer história. E Deus, Ele conta com você, Deus, Ele conta comigo. Verdade, olha aí. Só que nós estamos numa batalha, uma guerra espiritual muito grande. Muito grande. Amados, a armadura, a espada, te lembra alguma coisa? O que te lembra? Uma guerra. Amém? Todos nós estamos numa guerra espiritual, todos nós. Mas há aqueles que vão vencer e aqueles que vão perder vão continuar dando desculpa. Só que naquele grande dia não tem desculpa. Olha aí, Deus. Eu não sei se você já viu ali no mural Apocalipse 2:7, olha lá o que está escrito: ao que vencer, dá-lhe de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Ao que? Não é o perdedor, não? E aquele que dá desculpa? E aquele que fala, para mim não deu.
Amados, a palavra de Deus ela é eficaz. Aleluia. Ela não tem nem o que pôr e nem o que tirar. Ela é perfeita. É santa. Ah, mas dá certo para fulano, não dá certo. Não, dá certo para todo mundo. Aleluia. E quando eu me revisto da armadura de Deus, não é eu pular num pé só, não é eu sair girando na igreja. Não, meu irmão. Tem pessoas que pensam que é isso. Até dizem, ó, tá batismo com fogo, é fulano. Não tem nada a ver com isso. É quando você aprende o que é a armadura de Deus, capacete da salvação, o momento que está, como está escrito na palavra do Senhor, que o Espírito de Deus testifica o nosso, que nós somos da parte de Deus. Capacete da salvação, a armadura do Espírito. A armadura do Espírito é quando você é fiel, quando você é sincero, quando você é leal, quando você não tem duas caras. Você vai se revestindo da armadura de Deus, porque para Deus não importa a sua fisionomia. Se você é bonito, se é feio, se tem olho azul, não tem, se você é verde, se é amarelo, para Deus não importa. Para Deus importa o que tem dentro. O que importa é isso. E quando Ele olha para nós, Ele começa a ver essa armadura na gente. E aí sim, os dias maus virão. Os familiares que você tem não vai ser para a eternidade. O emprego que você tem também não é para sempre. Mas quando eu me revisto da armadura de Deus, eu me preparo para o dia mau. Aleluia. É como um pai de família que tem um emprego e ele olha e diz assim: eu não posso ter uma fonte de renda só, porque se eu tiver um e perder, aí deu. Mas a acomodação, ele só fica só em uma. Ele não procura estudar para abrir outra. Mas o prudente não, ele primeiro, ele pensa, não, eu vou abrir outra, porque se por acaso eu for mandado embora daqui, eu tenho outra fonte de renda. Pastor, mas o que tem a ver com isso? A mesma coisa é a nossa salvação. Os dias maus virão, as angústias, as aflições, o desespero. Mas a partir do momento que você está revestido da armadura de Deus, sabe agir com a verdadeira espada, que é a palavra, você permanece. E todo aquele que permanece é o que alcança as bênçãos, alcança os milagres, alcança as vitórias. E é um só com o Senhor. Os frutos começam a aparecer. Na certa ocasião, o Senhor Jesus foi curar um cego. Ele espiou, passou nos olhos dele, estava enxergando, ele falou: não, eu estou vendo. O que você está vendo? Eu estou vendo árvores. Eu estou vendo o quê? Árvores. E estão andando, ó. Mas você já viu uma árvore andando? Quem já viu a árvore andando? Você já viu uma árvore parada dando fruto? Quem já viu a árvore dando fruto? Exatamente isso. Você sabe que tem pessoas que são insossegadas, elas não param em lugar nenhum. Está aqui, está lá, vai ali, vai lá, vai ali, vai lá. Inconstante. Aquele que é de Deus não é inconstante. Ele tem raízes. E as raízes dele vai cada vez mais fundo. E passa a dar fruto, e dá muito fruto. Aleluia, glória. Diga graças a Deus. Por quê? Porque ele permanece. Ele permanece na casa do Senhor, ele permanece na obediência, ele permanece na servidão, servindo ao Senhor. E com isso vem os frutos. Pastor, que frutos são esses? A resposta de Deus para a sua vida. Simples assim. Simples assim, pastor? Simples assim. Mas lembrando que vai haver batalhas, vai haver lutas, o fogo vai descer. Às vezes você não vai suportar, você vai falar: meu Deus, mas o que está acontecendo? Porque só com os outros que acontece, comigo não. É porque tem um Deus te preparando para você alcançar o melhor dele sobre essa terra.
Aplauda Jesus bem forte. Eu sei que muitos ainda pregam, mas a salvação e não sei o que. Então, irmão, se você não consegue alcançar milagres que você vê, quanto mais a salvação que você não vê, não se iluda. O Senhor diz ali ao que vencer, mas o que é vencer, pastor? Se você não vence no espiritual, não é no material que vai refletir, mas quando você vence no espiritual, o material é questão de tempo. Aí é onde você vê a resposta de Deus no filho, no marido, na esposa. Aí é onde você vê a resposta de Deus nas suas finanças, na sua vida econômica. E aí você olha para a sua vida e se cumpre aquilo que está escrito, a qual o Senhor relatou no monte. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Aleluia. Você vai olhar para a sua vida e vai, poxa, é Deus mesmo, olha. Olha a minha vida financeira, é Deus. Olha o meu casamento, não é Deus. Olha os meus filhos, só pode ser Deus. Aleluia. Quem quer ver Deus na sua vida? Aleluia. Glória. Quem está compreendendo a palavra? Então dê uma linda salva de palmas a Jesus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Então, quando eu compreendo que eu estou no meio de uma guerra, eu tenho que entender também que quem vai me escolher é o próprio Deus. O Senhor não aliviou nem para os apóstolos. Em outras palavras, quem sou eu na fila do pão? Vocês estão compreendendo, sim ou não? Mas hoje o crente, ele só quer facilidade. Ele não quer viver, ele não quer passar dificuldade, necessidade, ele acha que tudo, o evangelho não é isso. Dessa maneira. Quem te ensinou o evangelho de facilidade, não falou a verdade para você. Você vai ser humilhado? Vai. Vai passar por dificuldade? Vai. Vai ter angústia? Vai. Você vai passar por isso, hein? É inevitável. Mas parece, pastor, que Deus não é comigo, parece que Deus não me ouve. Se Deus não te ouvisse, você não estaria aqui. Você acha que quem te trouxe foi porque você quis? Você acha que aqui não tem anjos também? Aleluia. Só se for muito incrédulo não acreditar que não tem anjos aqui. Tem sim, e foi Ele que te trouxe aqui para você entender que o verdadeiro batismo com fogo é esse. Existem 3 tipos de batismo: o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e o batismo com o fogo. O do fogo não é isso aqui não, irmão. Não. Isso mas na hora que isso, com experiência de obra, eu vou dizer para vocês, não é isso. Batismo com fogo é quando você está lá fora e você sente que está sozinho e que não tem ninguém por você. Quando você está lá fora e às vezes você é humilhado pelo patrão, pelo chefe, e você fala, não posso largar tudo porque senão o que vai ser da minha família? Eu não posso largar tudo porque o meu filho depende de mim. Quem já pensou assim? Levanta a mão, seja sincero. É terrível, é difícil, dói, angústia. E quando você sente a opressão, é pior ainda. Mas quando você está revestido das armaduras de Deus, você aprende a se afastar da aparência do mal. Você passa por tudo isso, tudo, inabalável. Aleluia. Por isso que você observa e vê pessoas que não conseguem permanecer na presença de Deus, porque Deus manda guardar o coração, o camarada não guarda, tudo magoa. Deus manda você ter um coração limpo, mas tem inveja, tem angústia, tem tudo no prédio está lá dentro. Como que o Espírito de Deus vai habitar num corpo assim, gente? Não se iluda. Não se iluda.
Não se iluda com esse evangelho de facilidade que estão vendendo aí. Olha, eu estou vendo uma chave, essa chave nunca vem. E sabe quando vai vir? Nunca. Porque, como disse João Batista, o homem não pode receber nada se do céu não for lhe dado. Tudo que você tem, seu marido, sua esposa, até a roupa que você tem, foi porque veio do céu. E o dia que você compreender isso, você vai se tornar um vencedor nessa terra. Você vai compreender que nada e nem ninguém vai te parar. Aleluia! Porque existe um Deus que é grande. E que nos ensina a como vencer, a como se revestir dessa armadura. E como o Senhor Jesus, Ele quer te escolher. Ele quer te escolher. Ele quer escolher muitas pessoas. Ele quer escolher. Quando o Senhor, o próprio nosso Salvador, nosso Mestre, Ele diz que poucos vão ser os escolhidos, é por causa disso. Você vê que a palavra ela é semeada para todos, para todo mundo, mas sai da porta para fora, pisa no calo dele ou dela para tu ver. É que fulano não gosta de mim. Mas eu vou orar para fulano vai ser uma bênção, assim como eu sou também. Eu vou amar ele em Cristo Jesus também. Eu vou amar ela também em Cristo Jesus. Por quê? Porque o teu Deus é grande. O teu Deus é poderoso. E você está no meio de uma batalha, você está no meio de uma guerra. O teu inimigo tem experiência, igreja. Ele quando você dorme, ele não dorme não. O diabo não dorme não. Viu? E você não é o primeiro ser humano não. Ele sabe muito bem aquilo que o ser humano gosta. Ele sabe muito bem aquilo que o ser humano quer. E ele quer, o que ele quer fazer? É te tirar da visão. É te tirar para que você não venha permanecer, porque ele sabe. Se você permanecer, ele sabe onde você vai chegar. Ele esteve no céu, ele sabe como que é lá. Ele sabe. Ele sabe que lá é lindo. Diga graças a Deus. Lá é lindo. E o que o Senhor tem preparado para você aqui também. Aleluia! Ele sabe que é lindo também. Então não queira ajudar o Senhor. Não queira ajudar Deus. Existem caminhos. É que nem o próprio Jesus nos ensina. O nosso próprio Mestre nos ensina. Aleluia! Uma certa ocasião chegou uma mulher com 2 crianças junto de Jesus. Chegou para Jesus e disse: olha, Senhor, peça que meu filho sente contigo no trono, um à tua direita e um à tua esquerda. E que Jesus respondeu: mulher, por acaso eles podem beber do mesmo cálice que eu vou beber? O cálice que você tem que beber, ninguém vai beber por você. Não adianta chorar, não adianta se ter dó, não adianta dar uma de coitadinho, coitadinha. Coitadinha é o Satanás. A gente somos muito mais que vencedores. Nunca aceite isso na sua vida. Nunca aceite ninguém ter dó de você. Fala, dó o quê? Eu sou mais que vencedor. Pelo Deus que me chamou. Então, o cálice, o caminho que você tem que trilhar, ninguém vai trilhar por você. Não vai. Pastor, é que para mim não é fácil, não é difícil. Não é fácil para ninguém. Não se vitimize, porque isso não vai te ajudar em nada. Pelo contrário, vai atrasar a sua vida. Mas a partir do momento que eu tomo o escudo da fé, eu pego o escudo da fé, as pedradas vêm, as setas malignas vêm, mas do mesmo jeito que vem, vai embora. Porque eu estou revestido das armaduras do Senhor. Então, não se vitimize. Não ache que para a sua vida não tem jeito. Não diga, pastor, mas já se passou os anos. Meu irmão, minha irmã, Deus sabe o que faz.
quando você menos esperar, a sua vitória bate na sua porta. Quem toma posse disso, irmãos? Então aplauda ao Senhor, se você toma posse disso. Ah, pastor, mas eu tenho que buscar a minha bênção. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente tem que ler Bíblia, irmãos. Tem que ler Bíblia. A palavra do Senhor diz que as bênçãos do Senhor virão e te alcançarão. Não fala que você vai atrás, não. Elas têm que vir até você, porque você tem comunhão com o Criador. É assim que está escrito. E hoje não, hoje pessoas querem, eu vou ali, eu vou acolá, e não para em lugar nenhum, não tem raiz. Amado, você tem que ter raiz. Você tem que beber numa fonte só. E aqui o que não falta é pregador abençoado. Aqui o que não falta é pregador abençoado. Por que o pregador às vezes insiste pregando para você, insiste pregando, para ver se essa palavra fica grudada no teu coração, na tábua do teu coração. Aleluia. Porque ele sabe que se ficar grudado, você vai se tornar um vencedor. Aleluia. Glória. E não importa quem você seja, não importa o problema que você está enfrentando, não importa o que o país está passando, você vai vencer e acabou. Aleluia. Mas isso tem que estar enraizado. Por isso que os pregadores aqui, eles sempre estão falando, pregando, falando do pecado, às vezes até incisivo, às vezes até meio áspero, porque todos nós queremos ver o teu bem. Aleluia. Deu certo para nós, vai dar certo para você também. Aleluia. Diga a glória a Deus. Vai dar certo. Mas o caminho, o segredo está em permanecer. Quando o cego vê aquelas árvores passeando, ali também nos mostra que somos nós também. Somos nós. Mas quando nossas raízes estão bem firmadas no Senhor Jesus, meu irmão, é impossível que a sua vida não mude. Porque eu tenho certeza que muitos vêm aqui, às vezes, não quer ver só a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Não, às vezes você olha para si mesmo, tá, e aí minha vida? Talvez você já se perguntou isso. Pastor, só Deus sabe o que eu estou passando. Mas se você entregou sua vida para o Senhor, confia nele. Glória. Confia nele. Descansa nele, deixa a ansiedade de lado, porque aquele que é cheio do Espírito Santo, é cheio de unção, é cheio de Deus, ele sabe quem foi que chamou ele. Aleluia. Ele sabe, ele tem certeza quem foi que chamou ele, Aleluia. e que no momento certo vai escolher. Aleluia. E aí eu quero ver quem vai te segurar. Aí eu quero ver qual é o inferno que segura a sua vitória. Eu quero ver qual é o problema do país que vai impedir de você se tornar um vencedor. Eu quero ver qual é a dificuldade no trabalho que vai amarrar a sua vida. E nós temos experiência com isso. Os pastores, nós temos experiência. Por isso nós pregamos. Porque a gente vê quantas vezes a gente falou, o empresário chega na gente e fala assim, a minha vida está assim, assim, assim. A gente fala assim, pode contar os dias, Deus vai te dar a vitória. Mas a pessoa merecia? Não merecia. Talvez nem eu mereça. Mas eu procuro ser obediente à palavra de Deus. Porque se eu for obediente, eu vou conseguir permanecer. Quantos obreiros que eu conheci, quantos membros de igreja que hoje está servindo a Satanás, está na igreja lá de Satanás. Quantos hoje agora eram aqueles, talvez como muitos, que batiam no peito e falavam, não, misericórdia, pastor, está amarrado isso aí. Batia, tinha certeza, e eu tenho certeza que estava falando a verdade, não está mentindo não. Mas pelo fato de não conseguir permanecer na presença de Deus, não quiser obedecer à voz do Senhor, não dar ouvido aos pastores, veio Satanás, ele não deixou encher o coração não, com a palavra.
Mas Satanás viu aquele coração vazio e aflito, que é assim. Quantos são aquelas pessoas, por causa que é angustiado, é vazio, fala assim, deixa eu ver o meu horóscopo hoje. Hoje eu vou ver. Hoje, você é de quê? Você é de escorpião? Tem, irmão, tem gente na igreja assim. Mas quando o pastor prega, você sabe o pastor pregou ontem? Eu nem lembro. Está vendo como que é? Você está vendo como que é? Que não adianta eu ir em Apocalipse, em Gênesis, Mateus, se você não entender isso. Porque para mim o que importa, todos os pastores estão aqui, o que importa é a sua vida mudar. Aleluia! Amém, Jesus. Se a gente subir no altar para a sua vida não mudar, é melhor nem subir. Verdade. Vai ficar contando história? Porque a Bíblia, ela tem, a Bíblia tem romance, a Bíblia tem história, fala também em geografia. Aqui é um conjunto de livros, a qual foi no conclave, foi juntado. Então, o que importa não é conhecer a palavra, é tomar os frutos dela e ser uma bênção dentro de casa. Amém, gente? Diga graças a Deus. Então, toda vez que você ouvir a palavra de Deus, guarda no seu coração. Esquece amanhã que é segunda-feira, o signo de Virgem, de Aquário, sei lá. Isso é ilusão, irmãos. A Bíblia, a palavra do Senhor, tem umas partes também que fala a respeito de horóscopo. Mas quando fala do horóscopo, que eles falavam no Antigo Testamento, era a respeito do tempo, não tinha nada a ver, porque às vezes o diabo quer usar a Bíblia, né, professor? É o que o diabo está fazendo hoje. Hoje Satanás está usando a própria Bíblia para confundir os crentes. E se você não estudar, se na sua casa você não tirar a hora para ler a Bíblia, na semana, não é só na igreja não, porque quem vai te escolher é Deus, não é o pastor? Não sou eu, é o próprio Deus. Como que você quer que o Senhor te escolha se você faz o que todo mundo faz? Pastor, mas eu oro, tá bom, todo mundo ora. Pastor, mas eu jejum, tá bom, todo mundo jejum. Pastor, acorda na madrugada, tá bom, todo mundo. Pastor, mas eu subo o monte, tá bom, nós subimos também. Você tem que fazer diferente, para que o Senhor possa te ver. Amém? O Senhor te vê e fala, não, ele é diferente. Ela está todo mundo almoçando, ele falou que não quer não, porque ele me quer. Ele não só quer meus benefícios, não, ele quer ter uma comunhão maior comigo. Aí vem o Senhor Jesus e te batiza com o Espírito Santo. Aí vem o Senhor e te batiza com fogo. Aí vem o Senhor e muda toda a história da sua família. Aleluia. E a maldição é quebrada. Amém, Jesus. Sou glória. Quem pode aplaudir Jesus hoje? Diga, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Pastor, eu quero ser escolhido de Deus, sabe? Porque eu sei que uma hora tudo vai passar. Tudo vai passar. Uma hora, talvez os anos vão se passar e você talvez não vai ter a força que você tem hoje. Talvez os anos vão se passar e talvez você não tenha mais aquela alegria da juventude que você tem hoje. Porque é como está escrito na palavra do Senhor, que o jovem é como a lança na mão do arqueiro. Quer dizer, a juventude, igreja, é a primavera da vida. Mas você sabe que vai chegar um tempo, todos nós não vamos ter muita força para comer, que o mastigar não vai estar tão forte, os olhos não vão enxergar muito, porque vão começar a se escurecer. Mas adivinha quem é que vai estar ali com você? Aleluia. Aquele que você foi sincero. Aleluia. Porque ninguém pode tirar Jesus de você. Amém. Podem não gostar de você, lá no seu trabalho podem não ir com a sua cara, mas não pode tirar Jesus de você.
E se a palavra do Senhor diz que tudo a Ele foi entregue, adivinha para quem que Ele vai dar? Aleluia. Se você é filho de Deus, adivinha para quem que Ele vai dar? A palavra é para todo mundo, irmãos. A palavra do Senhor é para todo mundo, mas são poucos os que guardam a palavra no coração. Você às vezes pode até ficar espantado, mas tem gente dentro da igreja que fica olhando vidente, cartomante. Ah, mas misericórdia, pastor, misericórdia. Muitos falaram misericórdia, irmãos. Muitos falam, não, está amarrado isso aí, pastor. E hoje estão lá no candomblé, batendo cabeça para outros deuses. Mas já tiveram no nosso meio, tiveram a oportunidade. Mas o Deus desse século cegou o entendimento deles. O teu inimigo, ele não dorme. O teu inimigo, ele não descansa. O teu inimigo, ele não desiste fácil. O pastor Rodrigo, ele viu. De manhã manifestou, o pastor Rodrigo falou para mim. À tarde, à noite também manifestou o rapaz, o jovenzinho. Pastor, mas por que manifestou? Porque o mal não desiste. Você talvez desiste muito fácil. Talvez você está aqui e diz, pastor, eu reconheço, eu desisto fácil. Quando não consigo, quando está difícil demais, eu já cedo a pressão, mas o Senhor está abrindo seus olhos nessa noite e está dizendo para você e para mim, permaneça. O segredo está em permanecer. Permaneça, porque se você permanecer, você também tomará para si os frutos da sua comunhão com Deus, porque é impossível, igreja, é impossível você viver na obediência ao Senhor e sua vida não mudar. É impossível. Tem gente que fala, pastor, por que minha vida não muda? Presta bem atenção no que você está vendo, presta bem atenção na sua vida, no seu dia a dia. Será que você está dando o devido valor ao Senhor Jesus como Ele merece? Porque Ele deixa claro, eu honro os que me honram, e os que me buscam na madrugada encontrarão. Pastor, que difícil para mim. Difícil é se você andasse 10 quilômetros para vir para a igreja. Difícil seria se você tivesse alguma doença, mas você é saudável. Deus está te dando a oportunidade. Glória. Renuncia, deixa de lado essa sujeira do coração, que às vezes você olha e você vê maldade em tudo você vê a maldade. Mas quando meu coração está limpo, quando meu coração está lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, eu não consigo olhar de outra maneira a não ser com um olhar de misericórdia. Essa é a diferença do escolhido e do chamado. O escolhido tem um olhar de misericórdia. O chamado ainda está no processo. E se você tiver que beber o cálice, beba o cálice. Porque aonde você vai chegar, ninguém vai poder chegar. Para isso serve a unção. Para que é a unção, pastor? A unção que Deus nos dá. Você observa que os discípulos estavam lá, mas Jesus disse, não saia de Jerusalém, enquanto do alto o Senhor não derramar poder. Aleluia. Por que será? Por que será? Será que porque no dia que Ele ressuscitou só foi 2 mulheres lá ver, acreditou? Será que só foi 2 mulheres que acreditou e foi lá no túmulo? Porque os discípulos não estavam lá. Por que será? Por que será? Porque até para eles era difícil servir. E Jesus sabia disso. Jesus estava tendo a experiência. E olha que eles viram milagres. Eles viram milagres, a qual a Bíblia nem descreve, que a Bíblia não descreve tudo que Jesus fez. Jesus fez muito mais. Aleluia. A palavra do Senhor diz que os milagres que Jesus fez, as maravilhas que Jesus fez, não há livro no mundo que possa contar. Meu Deus. De tanta coisa que Jesus fez. Então talvez você limita muito Deus.
Mas o nosso Deus é onipotente, é onipresente, é onisciente. Aleluia. Ele está com você, Ele conta com você, mas Ele precisa que você faça a sua parte, porque se você fizer a sua, pode ter certeza que Ele vai fazer a dele. Aleluia. Você não tenha dúvida, porque você viveu uma vida de obediência. Se você não vê nada na sua vida, eu paro de pregar o Evangelho. Mas quando você obedece a palavra de Deus, dá a Ele o seu devido valor, Ele também dá um valor para você também. É como eu disse uma vez, ninguém entrega nada para ninguém de valor se não confiar. O Senhor é da mesma forma. Com Deus também não é diferente. Deus, Ele vai te provar no fogo. Ele provou os discípulos. E no entanto, quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que a glória foi tão grande, que quem estava fora queria entrar e não conseguia. Tamanho era o poder e a glória que estava naquela igreja. E falavam em línguas estranhas um com os outros. E quem estava de fora não conseguia entender nada. E é assim, quando Deus operar na sua vida, os teus inimigos não vão entender nada. Glória. É isso que Deus está falando. Aleluia. Os teus inimigos, os teus vizinhos não vão entender nada. O que aconteceu? Mas o que é isso? Mas não era assim. Mas não é aquele fulano de tal? É. Mas a vida dele mudou. Aleluia. Amém, igreja? Amém, Jesus. Então guarde do seu coração. Se você está aqui e diz, pastor, eu tenho por mim que ainda dentro de mim eu ainda não fui escolhido. Mas se tiver que beber o cálice, beba o cálice. E não culpe ninguém. Jesus não culpou ninguém. A palavra de Deus diz que o Senhor, quando Ele foi para a crucificação, Ele foi como ovelha muda para o matadouro. A ovelha muda, irmãos, não sei se você já chegou a acompanhar uma ovelha quando ela vai para o matadouro. Às vezes a lágrima desce, ela nem um berro dá, ela só abaixa a cabecinha assim, ó. Só abaixa a cabeça assim, ó. E aí vem e bate e mata ela. Já vai fazer isso com o cabrito para tu ver. Ele dá chifrada, ele parte para cima de você. Se você não amarrar, você não consegue pegar o bicho, e pega, mas não pega, e pega, mas não pega, e vai, mas não vai. E você chega perto dele, ele vem com o chifre para bater em você. Mas a ovelha não. E quantos cabritos não tem aí fora? Não quer imitar o mundo não, viu? Aleluia. O mundo não tem nada de bom para você. Por isso que o Senhor te tirou do mundo para cá. Aleluia. Glória. Por isso que o Senhor te tirou do mundo. Que senão Ele tratava você lá. Mas se tiver que renunciar, se tiver que passar pelo processo, se tiver que tomar o cálice, tome, porque eu posso te dizer que vale a pena. Aleluia. Vale a pena. Aleluia. Porque no momento que você mais precisar, Ele vai estar do seu lado. Aleluia. Ele vai estar juntinho com você. Amém. Por isso, muitos são chamados e pouco. Porque o que é chamado às vezes, amados, ele quer colocar a culpa no governo. Eu estou ganhando pouco porque o governo está assim. Eu não aposentei porque o governo está assim. Não, irmão, você não aposentou porque a culpa é sua. Os problemas da minha vida, a culpa é minha. Mas as minhas vitórias vêm do Senhor. Aleluia. Porque Deus não erra. Amém. Diga, Deus não erra. Deus não erra. Se ele quiser parar o planeta inteiro ao seu favor, Ele faz. Se for para te favorecer, Ele faz. Ele faz porque Ele é Deus. Ele faz. Aleluia.
E no entanto, muitos ficam colocando a culpa em tudo. Ah, mas eu sou assim porque eu sou muito invejado. Ai, a minha irmã, olha, precisa de ver, pastor, minha irmã só sempre quer pegar as coisas minhas. Meu irmão, ah, olha, eu não posso nem contar nada. Meu irmão, contando ou não contando, a vitória é sua. Aleluia. Com problema ou sem problema, com o governo, mas o governo é dono, não tem problema. Cada um vai comer exatamente aquilo que plantou. Disso ninguém escapa. Ninguém escapa. Ninguém escapa. Mas quando eu olho para o Senhor, eu entendo, não, Senhor, a ansiedade vai embora. Eu paro de ficar olhando negócio de signo. Tu vigia, hein? Você que está aqui e fica olhando negócio de signo, o mesmo Deus está te vendo também, viu? Vai mudar nada não, viu? Ah, mas é a fezinha da loteria. Ah, não, agora é minha vez. Está revelando. É, sua vez, vai nessa. Não, mas é só o joguinho, não sei do que. O joguinho não vai mudar a sua vida, não. Eu sou eu com a cobra, eu sou eu com... Não, vai dar boi na cabeça. É assim. Você tem que confiar em Deus, igreja. Aleluia. Você tem que se apegar nele. Dessa maneira. Você tem que vir à igreja e dizer, Senhor, ou dando certo ou não dando, Senhor, eu estou aqui. Aleluia. Oh, glória. Eu quero viver minha vida inteira aos teus pés. Amém. Porque no momento que eu mais fui humilhado, que eu mais precisei, o Senhor esteve do meu lado. Aleluia. Você sabe, irmão, que um dos piores sentimentos que existe no ser humano é ingratidão. A ingratidão é terrível. Deus não abençoa ingrato. Não abençoa. A ingratidão é um sentimento terrível. Mas quando eu sou grato ao Senhor, eu me lembro de quando eu cheguei na igreja pela primeira vez. Ninguém veio para a igreja porque estava mil maravilhas a sua vida. Não. Às vezes estava numa prova na vida sentimental que só o sangue do Cordeiro. Às vezes a vida financeira estava um caos, estava uma lama. Às vezes chegou para a igreja porque não aguentava mais ser humilhado dentro de casa. Meu Deus. Ela estava entrando em loucura. Quem chegou num estado terrível dentro da igreja? Levanta a mão. Quem se lembra disso? Levanta a mão. Esse é o processo de Deus. E o Senhor prova aqueles que são dele como ouro no fogo. Entenda que vai ter outra prova. Da mesma forma que você passou por esse processo, Deus vai te ver também quando você estiver na bênção. Você pensa que é só na prova. Às vezes na prova todo mundo vem para a igreja. Às vezes na prova todo mundo jejua, todo mundo ora, todo mundo acorda de madrugada. Eu quero ver você na bênção. Eu quero ver você com várias fontes de renda. Você em casa e só caindo na conta. Só caindo na conta. Se você vai vir com a mesma alegria para a casa do Senhor. Porque o mesmo Deus que te livrou da prova é o mesmo Deus que tem poder para te abençoar, que é o que Ele está fazendo agora, se você crer. Ah, pastor, mas eu não estou vendo não, mas não é para ver, é para só crer. Só para confiar. Então, quando você estiver na bênção, por isso o Senhor diz, sede fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. O Senhor Ele quer colocar você sentado junto com os príncipes dessa terra. Ele quer ver você sentando com os governadores dessa terra. Sabe para quê? Para que quando chegar lá, você não venha beber da mesma bebida deles, mas você venha anunciar o Evangelho de Cristo. Porque eles também precisam de Jesus. Eles também têm sede de Jesus. Quantas pessoas que saíram da CLT, eram empregados, e o Senhor conferiu riquezas sobre a vida dele, e às vezes não tem nem tempo de vir para a igreja. Ah, pastor, o senhor me perdoe, mas eu não tive tempo de... Ah, mas essa semana não deu. Ah, não, outra semana também não deu. O mesmo Deus que te olha na dificuldade,
É o mesmo Deus que te olha na bênção. Eu estou falando de muito dinheiro, irmão. Quantos nasceram ter? Já viu algo empregado rico? Quem já viu empregado rico? Estou falando de muito dinheiro. Por que precisa disso? Precisa, pastor, você é a favor do evangelho da prosperidade? Não, irmão, eu estou dizendo que o mesmo céu que eu vou viver lá, é o mesmo céu que eu vou viver aqui. E o que acontece? O Senhor, Ele quer te abençoar, Ele vai te abençoar, mas Ele também vai te ver na bênção também. Aleluia! Ele vai te olhar na bênção também. Ele vai te olhar na bênção também. Mas você tem que estar revestido dessa armadura. Aleluia! Porque senão você não vai permanecer. Me desculpe, mas eu estou sendo sincero. Você vai deslumbrar com o mundo. E não adianta falar, pastor, mas não, Deus sabe do meu coração. Muitos falam Deus sabe do coração aqui, hoje está batendo cabeça lá no candomblé. Muitos aqui junto da gente falam, não, pastor, misericórdia. E hoje está pior do que quando entraram na igreja. Entenda, é o que eu estou dizendo. Aleluia! O teu amanhã, só quem conhece é Deus. Aleluia! Verdade. O mesmo Deus que nos vê na dificuldade, é o mesmo que nos olha na bênção. Então, se tiver que tomar o cálice, pastor, mas não é fácil. Para Jesus não foi fácil. Para nós também não será. Mas quando eu estou com a armadura, eu estou preparado para tudo. Aleluia! Diga eu, com mais fé, eu estou preparado para tudo. Aleluia, Jesus! Aleluia! Para tudo. Deus. Traições, mentiras, enganos, problemas, humilhações, decepções. O que vier, Senhor, conta comigo, eu vou te adorar do mesmo jeito. Aleluia! Glória! Sabe por quê? Porque você colocou Ele em primeiro lugar. Amém! Aleluia! Quando eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida, tudo vai andar. Amém! Mas quando eu coloco qualquer coisa que não seja o Senhor em primeiro lugar, dá errado. Dá errado. Por isso, quando eu estou revestido da armadura de Deus, é porque eu ouvi tudo aquilo que o pastor pregou. Mas amanhã é segunda, amanhã é terça, amanhã é quinta, amanhã é sábado. Mas olha, tem o signo aqui, olha a visão da cartomante. Você vai dizer assim, não importa o que vai acontecer amanhã, não quero nem saber. Eu sei de uma coisa, o pastor disse que aquilo que eu plantar é o que eu vou colher. Aleluia! Aplauda o Senhor bem forte.